O sistema respiratório é constituído por um conjunto de órgãos, os pulmões, localizados na caixa torácica, e as vias respiratórias, que estabelecem a comunicação com o exterior, possibilitando as trocas gasosas que decorrem entre o ser humano e o ambiente. No decorrer da inspiração, a entrada de ar deve fazer-se pelas fossas nasais, onde se encontram localizadas células sensoriais do olfato e células ciliadas, células estas que possibilitam a filtração do ar. A oscilação dos cílios ao longo das vias respiratórias forma um fluxo lento de muco que se desloca à velocidade de cerca de 1 cm por minuto em direção às fossas nasais. Este mecanismo possibilita a constante filtração do ar atmosférico que entra nas nossas vias respiratórias. Das fossas nasais, o ar passa agora à faringe, que é um tubo muscular que permite a passagem do ar para a laringe. A laringe é um canal formado por estruturas cartilagíneas sobrepostas, unidas entre si por ligamentos e músculos, que serve de comunicação entre a faringe e a traqueia. No interior da laringe existem pregas membranosas, que são as cordas vocais. A traqueia é um tubo vertical cilíndrico, cartilaginoso e membranoso, que fica localizado entre a laringe e os brônquios. Apresenta cerca de 12 cm de comprimento e é constituída por vários anéis cartilagíneos, entre 15 a 20 anéis cartilagíneos incompletos na parte de trás, no contacto com o esôfago. O interior deste órgão é também revestido por células ciliadas e por células secretoras de muco. Os cílios e o muco umedecem e aquecem o ar que inspiramos. Quando inalamos poeiras ou possíveis agentes patogénicos, estes aderem ao muco e são depois conduzidos pela garganta através dos batimentos dos cílios. O facto dos anéis cartilagíneos da traqueia se apresentarem incompletos em forma de C, conferem à traqueia uma maior capacidade móvel e elástica, possibilitando o acompanhamento do movimento dos pulmões. A traqueia divide-se em 2 brônquios, direito e esquerdo, e que apresentam uma estrutura em tudo semelhante à traqueia, dispondo também estes de células ciliadas e células secretoras de muco. Estes brônquios, de primeira ordem, já no interior de cada pulmão, irão ramificar-se em brônquios de segunda e terceira ordem, constituindo a árvore brônquica. Depois de percorrerem os brônquios, o ar vai distribuir-se por uma extensa rede de canais de menor diâmetro, designados por bronquíolos. Os bronquíolos apresentam um revestimento interno semelhante aos brônquios, mas não são constituídos por anéis, mas apenas por tecido conjuntivo. Nas extremidades dos bronquíolos apresentam-se os sacos alveolares. Os sacos alveolares são constituídos por pequenas câmaras esféricas onde ocorrem as trocas gasosas. São os alvéolos pulmonares. Estes alvéolos são formados por paredes muito delgadas, constituídas apenas por uma única camada de células, e são irrigados por uma densa rede de capilares sanguíneos.
Os pulmões são órgãos elásticos e esponjosos de cor rosada localizados na caixa torácica. Contêm numerosos alvéolos pulmonares. Estão divididos em lobos, sendo que o pulmão direito é maior, apresentando 3 lobos, e o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos. Esta diferença de tamanho resulta do facto do coração se encontrar ligeiramente deslocado para o lado esquerdo. Os pulmões encontram-se protegidos por uma dupla membrana designada por pleura, constituída por 2 folhetos, um visceral interno, que reveste cada pulmão, e um outro parietal, externo, que reveste a cavidade torácica. Entre estas 2 membranas encontra-se um líquido que permite e facilita a constante expansão e contração dos pulmões. O diafragma é um músculo largo e fino que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. É a contração e o relaxamento deste músculo que, apoiado pelos músculos intercostais, permite o aumento e a diminuição do volume da caixa torácica e que assim tornam possíveis a entrada e saída do ar dos pulmões. O conjunto de uma inspiração seguida de uma expiração designa-se de ciclo respiratório. Para que decorra uma inspiração, torna-se necessária uma contração dos músculos intercostais, com consequente subida das costelas e do externo, uma contração do diafragma que o fará descer, e com isto aumenta o volume da caixa torácica. A pressão sobre os pulmões vai diminuir e o ar acaba por entrar nos pulmões. Durante a expiração, os músculos intercostais relaxam, as costelas e o externo descem, o diafragma relaxa e sobe, diminui o volume da caixa torácica, aumenta a pressão sobre os pulmões, o que obriga o ar a sair. A hematose pulmonar corresponde às trocas gasosas que ocorrem nos pulmões, a nível alveolar. As paredes dos alvéolos pulmonares, que são constituídas por uma só camada de células e irrigadas por numerosos capilares sanguíneos, tornam possíveis estas trocas gasosas. Durante a inspiração, os alvéolos pulmonares apresentam elevada pressão parcial de oxigênio e baixa pressão parcial de dióxido de carbono. Nos capilares sanguíneos, a pressão parcial de dióxido de carbono é elevada e a pressão parcial de oxigênio é baixa. Assim, por difusão, o oxigênio passa dos alvéolos pulmonares para o sangue e o dióxido de carbono desloca-se em sentido contrário. As hemácias têm neste processo um papel fundamental, uma vez que são elas que poderão transportar o oxigênio até junto das células. E isto porque nas hemácias está presente uma proteína, a hemoglobina, que possui ferro na sua constituição, e é esse ferro que fará o transporte deste gás. Durante a circulação sistémica, ao nível das células, ocorrem outras trocas gasosas que designamos por hematose celular. As células apresentam elevada pressão parcial de dióxido de carbono e baixa pressão parcial de oxigênio. Nos capilares sanguíneos, a pressão parcial de oxigênio é elevada e a pressão parcial de dióxido de carbono é baixa. Deste modo, o oxigênio difunde-se dos capilares sanguíneos para as células e o dióxido de carbono desloca-se em sentido contrário. A todo momento as nossas células produzem energia pelo processo de respiração celular, processo para o qual é necessário fazer chegar às células nutrientes e oxigênio. As células, em resultado deste processo, libertam resíduos celulares, tais como ureia, ácido úrico,
água e dióxido de carbono. Esta produção de energia torna-se mais intensa nos momentos de maior esforço, o que requer maior número de ciclos respiratórios e cardíacos por minuto, ou seja, ocorre um aumento da frequência respiratória e cardíaca com o objetivo de responder às necessidades do organismo. Comparemos agora a composição do ar inspirado com a composição do ar expirado. A temperatura do ar inspirado é variável, uma vez que está dependente das condições climatéricas. O mesmo acontece com a concentração de vapor de água no ar que inspiramos. O ar expirado apresentará uma temperatura próxima da temperatura corporal e sairá com elevada concentração de vapor de água. Água esta que foi produzida pelo organismo durante a respiração celular. O ar expirado apresenta uma maior concentração de dióxido de carbono comparativamente à concentração deste gás no ar inspirado, uma vez que este CO2, ou dióxido de carbono, é produzido durante a respiração celular e libertado do organismo a quando da hematose pulmonar. Já o oxigênio, este está presente em maior quantidade no ar inspirado, porque parte deste gás passará para as hemácias que o farão chegar às células onde será consumido. Finalmente, verificamos que a concentração de azoto não sofre oscilações durante a inspiração e a expiração, pois trata-se de um gás que, embora esteja presente em maior quantidade no ar atmosférico, este não é consumido nem produzido pelo nosso organismo,